Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo que eu prometi, né, para vocês, falando dessa obra, que é uma obra maravilhosa, Por Amor de Sião, de Franklin Ferreira, Israel, Igreja e a Fidelidade de Deus. No primeiro vídeo eu mostrei o sumário para você, não vou mostrar de novo, porque eu quero ganhar tempo, então assista o primeiro vídeo, por gentileza, para eu não repetir aqui aquilo que eu já falei. E o que ele trata nesse livro é um lançamento da Vida Nova, foi lançado esse mês. E o Franklin Ferreira fala da, da mudança de sua posição, que em 2019 ele foi a Israel e ele defendia a teologia da substituição, que a igreja substituiu Israel em tudo. Todas as promessas no Antigo Testamento que se referia a Israel agora são aplicadas à igreja. Ele tinha essa posição, só que ele mudou. Ele não é dispensacionalista, ele é aliancista, é um reformado, calvinista, e ele muda de posição, entendendo que a igreja não substituiu Israel. E como ele é professor de história, né, doutor em teologia, eu mostrei o currículo dele no início do vídeo, do primeiro vídeo, ele tem a humildade de falar que mudou a sua posição. A igreja não substituiu Israel. Israel é Israel, igreja é igreja. No Novo Testamento, você não tem esse entendimento dos apóstolos falando que a igreja substituiu Israel. O que você tem são várias aplicações do Antigo Testamento que eram exclusivos a Israel, que é aplicada à igreja. Mas isso não totalmente. E aqui eu mostrei para vocês o sumário, tá? Vê lá o primeiro vídeo. E eu iniciei mostrando para vocês e lendo para vocês, tá? Os capítulos que se seguem no sumário, tá? Sobre o primeiro, a longa sombra do antissemitismo na cristandade. O que é antissemitismo? É o ódio velado e específico também aos judeus. Então, eu mostrei aí os apóstolos, que não tinha essa diferença, né? Depois, sobre Marcião, os pais da igreja, várias citações dos pais da igreja, e muitos entendiam que a igreja substituiu Israel, tá? Os reformadores não cheguei, vou mostrar aqui, e uma contínua ameaça, tá? Depois você tem a tradição reformada, a tradição luterana, a tradição católica romana, a seca de Israel, e o último, aí o penúltimo aqui, temas teológicos, e o capítulo 6, o dever da memória, e a conclusão, um apelo e uma oração. Aí você tem os apêndices e a bibliografia. E o que o Franklin vai trabalhar aqui? Ele trabalha a história, tá? E a teologia, né? Que é no capítulo 5. Até o capítulo 4 é a história. E o capítulo 5, os temas teológicos, onde ele vai trabalhar a carta aos Romanos, onde ele vai trabalhar o capítulo 11 ali, sobre aquela oliveira. Não são duas oliveiras, é uma única oliveira que tem a raiz, né? É os patriarcas, as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, e os gentios são enxertados nessa oliveira. Nós somos enxertados. Tá? Os ramos naturais é o Israel étnico, e os ramos cortados foram os judeus incrédulos, e por aí vai. Tá? Vamos voltar aonde nós paramos no primeiro vídeo, que eu estava falando sobre os pais da igreja, né? Eu tive que parar para não ficar muito longo e cansativo. Mas vamos voltar aqui, tá, aos reformadores. Eu gostaria de citar Lutero. Tá? Lutero falou um monte de bobagem, um monte de besteira. Tá? Para aqueles que idolatram Lutero. Ele era um camarada com temperamento forte, não aceitava opinião contrária. Tá? E ele escreveu um livro em 1543, dos judeus e suas mentiras, aonde ele detona, né? Ele detona os judeus, criticando os judeus, falando até de morte. E eu vou citar aqui Lutero, né? Mas antes de mostrar aqui sobre Lutero, eu parei aqui ontem, né?
falando sobre Agostinho, que Agostinho ele via não o retorno na terra, Israel restaurado no sentido político, mas Israel voltando para Deus no final dos tempos, baseado em Romanos 9. Né? Falei aqui, eu parei aqui. Depois, vamos aqui, ó. Ele entendia também aqui Agostinho que a nação, aqui, ó, mas a nação de Israel foi substituída pela igreja nos planos de Deus, segundo Agostinho. E os judeus se converteriam à fé no fim dos tempos. Essa era a ideia de Agostinho, né? E aqui você tem as notas de rodapé o tempo todo, maravilhoso, essas notas de rodapé, tá? Ó, mas ainda assim, o ódio contra o povo judeu continuou presente nos discursos de escritores medievais e reformadores. Duas figuras encontradas na arte cristã medieval é eclésia e sinagoga, isto é, igreja e sinagoga. Personificaram alegoricamente as tensões entre cristãos e judeus e a noção de substituição da antiga aliança pela nova aliança. Aqui ele vai continuar citando teólogos no período medieval e o seu ódio, e o ódio deles contra Israel, mostrando sempre por imagens, figuras, pinturas, que a igreja substituiu Israel. Isso aqui é interessante, né? Deixa eu correr aqui. Aqui ele vai falar dos papas, né? Inocêncio III, Júlio II, Gregório XIII, que defendiam, né, o supersessionismo, a igreja substituindo em Israel em tudo, 100%. Israel é um povo comum, não é o pai, não é mais o povo eleito, não é mais o povo da aliança, agora é a igreja e ponto final. E aqui nós temos aqui, ó. Olha só, o supersessionismo medieval pode ser exemplificado na bula papal Cantate Domino, do Papa Eugênio IV, publicada no Concílio de Florença em 1442, abre aspas, citando o Papa Eugênio IV. Ele diz assim: a Santa Igreja Romana acredita, professa e ensina firmemente que o assunto relativo à lei do Antigo Testamento, da lei mosaica, que se divide em cerimônias, ritos sagrados, sacrifícios e sacramentos, após a vinda de nosso Senhor, que foi simbolizada por eles, cessou e os sacramentos do Novo Testamento começaram. Após a promulgação do Evangelho, afirma que eles não podem ser observados sem a perda da salvação eterna. Todos, portanto, que depois desse tempo observam a circuncisão e o Shabat e os outros requisitos da lei, a Santa Igreja Romana declara estranhos à fé cristã e nem um pouco aptos a participar da salvação eterna. Olha só que interessante isso, né? Acabando aqui, ele vai falar agora dos reformadores. Claro que ele vai desenvolver melhor no capítulo 2, onde vai falar da tradição reformada, citando vários reformadores, né, e o amor deles por Israel. Muitos acreditavam que Israel voltaria de novo à sua terra, com seu sistema político, enfim. E muitos não acreditavam nisso, mas acreditavam na conversão de Israel, não acreditavam que a igreja substituiu Israel, enfim. Isso é no capítulo 2. Aqui, né, sobre os reformadores, o Franklin é maravilhoso, que ele vai citar as palavras de Lutero, né? Olha só. Martinho Lutero defendeu que a igreja substituiria Israel como povo escolhido de Deus e herdeiro das promessas do Antigo Testamento. Então ele era um supersessionista, né? Defendia que a igreja substituiu Israel em tudo. O papel dos judeus após a ressurreição de Jesus seria de servir como exemplo de punição, segundo Lutero, que incluiria o exílio e a repreensão por rejeitar a Cristo.
No começo de sua carreira, seu tom era cuidadoso e positivo, como a obra dele, né? Em que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu como judeu, de 1523. Porém, mais para o fim de sua vida, seu tom mudou muito, insultando os judeus de forma grosseira e estimulando as autoridades seculares a queimarem suas sinagogas e casas, destruírem o Talmud e os livros de orações, proibir os rabinos de ensinar, proibir a cobrança de juros e confiscar seu patrimônio. Isso é Lutero, viu? Isso é Lutero. Seu patrimônio, obrigar o trabalho manual, além de pedir os judeus de andar nas ruas e estradas. Olha só, isso é coisa de cristão? Esse é o grande Lutero, né? Falou um monte de besteira. Cagou pela boca várias vezes. Desculpa a expressão aqui, tá? Além de pedir os judeus de andar nas ruas e estradas. Se essas medidas não surtissem efeito, segundo Lutero, os judeus deveriam ser expulsos. Além disso, apela aos pastores e pregadores que não se relacionassem com os judeus. Esses escritos tardios vêm da sua obra sobre os judeus e suas mentiras, né? A descendência de Cristo e tratado sobre as últimas palavras de Davi, de 1543. Ecoam a mais extrema polêmica antijudaica no final da Idade Média. Estas são algumas declarações do reformador contra os judeus. Inclusive, esse livro dos judeus e suas mentiras, Hitler usou para matar e para assassinar mais de 6 milhões de judeus na Alemanha. Aí, olha só algumas das palavras de Lutero. Os cristãos devem precaver-se para que não sejam seduzidos por esse povo maldito. Olha só. E obstinado, que despreza todo mundo. É um povo maligno, obcecado, e como dizem os escritos, não abdicaram do mal, nem através dos ensinamentos ou doutrina dos profetas. Digo como os judeus que, vangloriando-se de ser o povo eleito de um Deus que o santificou, por outro lado, desafiam suas leis, praticam orgulho, enchem-se de inveja, aplicam usura, são sovinas e cheios de maldade. O que nós cristãos devíamos fazer com este povo maldito e amaldiçoado? Veja que as palavras de Lutero gotejam sangue. Ele está possuído aqui, mas não é por Deus, não. É por outra coisa. Está bravo. Né? Que fazer, já que o temos entre nós, para não compartilhar com as suas mentiras e blasfêmias? Como diz os profetas, não podemos apagar o eterno fogo da ira divina, nem podemos converter os judeus, devemos rezar com fervor, praticar a piedade e o bom exemplo, na esperança de converter pelo menos algum deles. Não devemos nos vingar, porque já vivem a vingança de Deus, que é pior do que seria a nossa. E ele conclui oferecendo as seguintes instruções às autoridades. Vou dar meu conselho, diz Lutero. Primeiro devíamos incendiar suas sinagogas ou escolas, e o que não queimar devia ser soterrado definitivamente, para a honra de nosso Senhor e da cristandade, mostrando a Deus que não toleramos ofensas a seu Filho, nem a quem o segue. Esse é o conselho do cristão Lutero, né? Meu Deus do céu. Não só as escolas, mas casas também deviam ser destruídas, porque dentro delas praticam a mesma coisa que nas escolas. Os judeus deviam ser reunidos sob um único teto, como numa estrebaria, onde se coloca os animais, né? Igual aos ciganos, para que saibam que não são donos da terra, mas prisioneiros por suas mentiras e blasfêmias. Em seguida, deviam ser confiscados seus livros de orações e o Talmud, pois só ensinam idolatria e mentiras. Depois, proibir por todos os meios que os rabinos continuem a pregar. Na minha opinião, diz Lutero, se quisermos ficar livres dos males judaicos, temos que separar-nos deles. Temos que mandá-los embora de nossas terras. E aqui você tem a nota de rodapé do livro dele, né? Onde Frank tirou essa citação, é Martinho Lutero, dos Judeus e Suas Mentiras. Tá? Então, você vê o antissemitismo de Lutero.
ele gotejando gotas de sangue na sua boca contra os judeus. Começou de uma maneira amistosa, no começo, né, em 1523. Depois ele mudou totalmente o tom e escreveu essas barbaridades, infelizmente. Aqui, ó. Todos esses escritos foram repudiados por Heinrich Bullinger e Andreas Osiander e proibidos de serem publicados em Estrasburgo. Essas palavras de Lutero aqui. Onde Martins Borhaus, em 1526, e Wolfgang Capito, em 1528, defenderam o futuro retorno dos judeus à sua terra. Lutero não defendia isso. Aí vem a posição de Philip Melanchthon, que era amigo de Lutero, em seu comentário de Romanos de 1540, é representativa do pensamento de Lutero, que foi hesitante sobre a expectativa de uma conversão em grande escala dos judeus no fim dos tempos. Aí dois pontos, abre aspas aqui, ó. Paulo acrescenta uma profecia sobre a conversão dos judeus que talvez tenha de ser entendida do seguinte modo: acontecerá que futuramente, antes do fim do mundo, alguns dentre os judeus serão convertidos. Mas não sei se ele quer dizer que haverá a conversão de uma grande multidão próximo do fim do mundo, já que isso é um mistério, deixemos com Deus. Ainda assim, reconhece-se que as recomendações de Lutero sobre a política social em relação aos judeus parecem ter tido pouco impacto social direto, mesmo na Saxônia, embora continuassem a fornecer uma estrutura teológica de interpretação e contribuíssem para o feroz antijudaísmo entre alguns clérigos luteranos no século após a morte de Lutero. Aí vem o Martin Bucer, que ele trabalha aqui. Martin Bucer defendeu o tradicional argumento de que, com a encarnação de Jesus, a igreja substituiu Israel. Tá? Aí ele vai citando aqui, ó, tá? Esses reformadores, né? Claro que não eram todos que defendiam isso, mas muitos defendiam isso. Tá? E hoje muitos reformados defendem que a igreja substituiu Israel. Augusto Nicodemos é um, e outros, né? E é uma pena, mas o Augusto Nicodemos está totalmente equivocado. Deveria rever os seus conceitos conforme o Frank Ferreira, nessa obra que ele reconhece, tá? Por isso que ele escreveu essa obra falando da sua mudança de posição, né? Que o peso bíblico sobre Israel é muito grande, gente. Não dá para negar. O peso bíblico. O Antigo Testamento fala desse povo. Como você vai negar? Então, ele cita aqui mais reformadores, tá? Cita aqui agora um dos principais, né, que é João Calvino. Olha o que ele vai falar. Ó. O reformador francês João Calvino escreveu no seu comentário da Carta aos Romanos, que eu fiz aqui o review dessa obra, né? Fiz comparações com outros comentários. Tá? O reformador francês João Calvino escreveu: entenda a palavra Israel para incluir e abranger todo o povo de Deus, judeus e gentios. Então ele usa aquela, para ele, né? Ele interpretou de maneira errada, equivocada, mas a interpretação dele, que quando Paulo fala em Romanos 11, 26, 11, capítulo 11, versículo 25 e 26, que todo Israel será salvo, ele fala ali que todo Israel é todo o povo de Deus, incluído, judeus e gentios. Mas ele continua: quando os gentios tiverem entrado, os judeus ao mesmo tempo se converterão de sua apostasia e obediência da fé. A salvação de todo Israel de Deus, o qual deve ser composto de ambos, judeus e gentios, será então completada. Mas isso se dará de tal maneira que os judeus, o primogênito da família de Deus, ocupem o lugar de preeminência. O fato de a Escritura chamar de israelitas a todo o povo de Deus aponta para a excelência da nação judaica, a qual Deus preferiu a todas as demais. Para ele, Romanos 9, 10 e 11 está falando do Israel espiritual, da igreja, e não do Israel étnico. E não do Israel étnico. Aqui ele comete um erro também, João Calvino, né? Aí ele continua aqui citando João Calvino. Tá? E aqui sempre, ó, as notas maravilhosas de rodapé. Tá? De onde ele tirou as citações, citando teólogos, tá? Por aí vai.
Calvino não acreditava na restauração da terra de Israel. Não acreditava. Mas ele acreditava na restauração futura de Israel. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Calvino, né? Ele não conectou essa futura restauração de Israel com a promessa da terra, Canaã. Em seu entendimento, a promessa da terra continua sendo o tipo de pátria espiritual. Calvino também enfatizou que só haveria uma aliança. Portanto, a nova aliança não substituiu a antiga. No entanto, a igreja seria a nova beneficiária das promessas do Antigo Testamento feitas ao Israel judeu. Ainda assim, há um esforço de sua parte em equilibrar a eleição corporativa de Israel, quando na pessoa de Abraão, como que em um tronco seco, rejeitado aos outros. Somente um povo é peculiarmente eleito com a eleição individual dos que são chamados a crer em Jesus Cristo, sustentando que esta última é um segundo grau mais restrito de eleição, na qual a graça mais especial de Deus se faz mais evidente quando, do mesmo tronco de Abraão, Deus repudiou a uns, reteve outros entre seus filhos, sustentando na igreja. Assim, por um lado, Calvino afirma a eleição de indivíduos, mas por outro lado, enfatiza que a nação de Israel, como nação, não obstante, é o povo eleito de Deus. Tá? Ele continua aqui, citando outros teólogos, né? Reformadores como Immanuel Tremelius, tá? Um judeu italiano, François Turrentini, aquela famosa obra dele, né, Compêndio de Teologia Apologética. E ele foi um teólogo reformado de Genebra, na Suíça, que em torno de 1679 a 1685 entendia que as profecias do Antigo Testamento acerca de uma restauração da política judaica na terra de Canaã deveriam ser interpretadas espiritualmente, né, de maneira espiritual, simbólica e tipológica e alegoricamente, e aplicava essas profecias à igreja. Segundo ele, se Deus quisesse restaurar essa política, ele não teria permitido que fosse abolida por tanto tempo, por mais de 16 séculos, e as tribos fossem misturadas de modo que já não se pode distinguir com certeza. Não importa que estandalhaço façam, a que tribo e família pertencem. As profecias não podem ser entendidas literalmente, segundo ele, pois não se cumpriram até então, até a época dele. E não pode cumprir-se, tendo sido o templo uma vez destruído, Jerusalém devastada e a nação dispersa. Portanto, no que se refere à futura salvação de todo Israel, Romanos 11, 26, quanto à qualidade e extensão dessa conversão, se será nacional e universal de todos ou particular de alguns, se simultânea ou sucessiva, e como por cujo meio e em que tempo se concretizará, é mais seguro que sejam desconhecidas, segundo a posição dele, né, do Turrentini, do que sejam elas temerariamente definidas, pois o Espírito Santo lacrou esse mistério com seu selo. Então não tinha uma resposta a essa questão. Aí, uma contínua ameaça em relação ao povo judeu, né, e o antissemitismo. Aqui ele cita vários atentados no decorrer dos séculos, né, contra Israel, chacinas, mortes, queimas de sinagogas, dos livros judaicos, né, e por aí vai. Ele cita aqui, citando até eventos recentes, né, eventos recentes contra os judeus. Tá? Terminando aqui, ele começa o capítulo 2, que é um capítulo longo, sobre a tradição reformada. Tá? O que os reformadores, vários, né? Os puritanos, ali ele pega do século XVI até o século XIX, que vários reformadores falaram acerca de Israel e acerca da volta, da conversão de Israel, a sua terra e por aí vai. E aqui, esse capítulo é maravilhoso, tá? Mas eu vou deixar para tratá-lo no próximo vídeo, tá bom? No próximo vídeo eu estarei tratando esse capítulo em especial.
Deixa eu correr aqui. Mostrando para vocês aqui, ó, os temas teológicos, né, que ele vai tratar aqui. Ele vai usar figuras, imagens, né, nesse capítulo para se referir ao povo de Deus. Como aqui, ó, resto do mundo, igreja, povo judaico, judeus messiânicos, judeus salvos que decidem livremente expressar sua fé no contexto não judaico, tá? A igreja está enxertada no verdadeiro povo de Deus, na antiguidade, Israel. Israel é a oliveira. E nós fomos enxertados. Deus não criou uma outra oliveira. É a mesma oliveira. Romanos 11 é claro sobre isso, né? Aqui ele continua. Deixa eu pegar aqui. Tem uma... Esqueci de marcar, rapaz. Esqueci de marcar. Mas eu vou marcar depois. Quando mostrar mais detalhes para vocês. Aqui, ó. Que é maravilhoso, porque ele vai trabalhar essa questão, né? O que o supersessionismo entende, que é a teologia da substituição, tá? Onde Deus corta a oliveira antiga, que é Israel étnico, tá aqui, ó, Israel natural, que é a árvore cortada, Deus cortou totalmente, e no lugar ele colocou uma outra árvore, que é a igreja, que é a árvore nova, que é composta de judeus e gentios. Isso aqui é um erro grotesco teológico, né? Deus não cortou a árvore, Deus cortou os ramos, que ali, em Romanos 11, são judeus incrédulos. Mas Paulo fala que se eles crerem, eles podem ser novamente reenxertados, não em uma nova oliveira, não em uma nova árvore, mas na mesma árvore, na mesma oliveira. Então, aqui está o quadro daquilo que os adeptos à teologia do pacto, à teologia da substituição, creem. Aqui tem o dispensacionalismo, né? Famoso, que crê em duas oliveiras. A primeira é Israel natural e a segunda é Israel, é a igreja. Tá? Isso aqui também é um erro, porque não são duas oliveiras, gente. É uma única oliveira, onde os gentios são enxertados nessa oliveira. Romanos 11 é claro, né? Maravilhoso. E aqui você tem a inclusão, a teologia da inclusão, né? É uma só oliveira, que é isso que Paulo fala lá, ensina em Romanos 11. Tá? Uma só oliveira, você tem os galhos cortados, que é o Israel natural, né? E os galhos cortados é o Israel incrédulo, os ramos naturais. E você tem as oliveiras bravas, que são os gentios. E os gentios que creem em Cristo Jesus são enxertados na oliveira natural, cuja a raiz é os patriarcas, as promessas que Deus fez aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, se cumprem também em nós. Por quê? Nós cremos em Cristo, o Messias, e fomos enxertados. E nós se alimentamos das promessas que Deus fez aos patriarcas, da raiz, da seiva dessa árvore. E essa posição que o Frank defende aqui. Maravilhoso. E ele explica, citando o texto bíblico, tá? De maneira maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes quando eu fazer o próximo vídeo, né? O próximo vídeo. Quem sabe posso até fazer 4 vídeos aí. Dessa obra aí. A lei, o Shabá, enfim. Então, vocês viram aqui, esse segundo vídeo, que maravilha, né? É uma obra que vai marcar. Eu não sei se ele vai fazer novas edições, tá? Dessa obra, mas é uma obra que marcará, com certeza, a teologia e o entendimento sobre essa questão no cenário brasileiro. E se vocês gostaram de mais um review, deixa aqui o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e se inscrevendo no canal, acione o sininho para receberem todas as notificações, ok? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.